Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Meu nome é Dimitrios, sou estudante do curso de Geografia do quarto semestre e, por meio aqui do Observatório Astronômico Antares, eu venho dar essa aula aqui por meio desse vídeo, que será publicado no YouTube, com o tema A Compreensão do Tectonismo a partir das experiências cotidianas dos alunos. Então, o Observatório Astronômico, né, fica na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia, e eu trouxe algumas imagens, né, do local, que é um observatório astronômico muito conhecido aqui na cidade de Feira de Santana. Aqui tem uma réplica do meteorito de Benegó, que é o maior meteorito a atingir o solo brasileiro. Aqui é uma réplica dele. E aqui são fotos, né, do observatório. Por causa da pandemia, né, ele se encontra fechado. E é justamente por isso que estamos ativos, né, em nossas redes sociais. Tanto o Instagram, no Observatório Cantares, quanto no YouTube também. Então, o tema da nossa aula vai ser tectonismo. E vamos falar a partir das experiências cotidianas dos alunos, ou seja, de vocês. Trouxe aqui duas imagens, né, que pode representar muito bem o tectonismo e suas consequências, para vocês verem a relação que tem com o dia a dia, né, com as experiências cotidianas de vocês. Então, aqui está um ovo, na letra A, e na letra B está uma praia. Mas o que isso tem a ver com o tectonismo? Então, é nessa aula que a gente vê a relação dessas duas coisas com o tectonismo. Então, quando falamos de tectonismo, estamos falando de planeta Terra. O planeta Terra, há muito tempo atrás, era uma grande bola de magma, muito quente. Mas com o passar dos tempos, ela foi se esfriando, a sua parte externa. É como se fosse o que acontece justamente com o mingau, como eu trouxe a imagem aqui para vocês. O que acontece com o mingau? O mingau ele vai se esfriando quando você coloca uma tigela, né? Tira do fogo, e principalmente a parte de cima, ela vai criando uma camada, né? Onde é que se coloca canela e onde também você vai comendo pelas beiradas para não queimar a língua. Então, a terra, quando ela se esfria, né? Ela cria uma camada externa que é sólida, que é onde nós vivemos, onde nós construímos, onde está nossa casa, nossa escola, e onde estão as plantações, e onde também o mar está sobreposto. Então, justamente é essa camada que vamos falar, que é a litosfera. Então, o tectonismo, ele se refere ao movimento das placas tectônicas. E o que seriam essas placas tectônicas? Seriam grandes blocos que dividem a litosfera. E é por isso que eu trouxe a imagem do ovo. Pense em um ovo quando tem a casca rachada. As cascas ficam em pedaços. É como se o nosso planeta fosse um grande ovo, né? Com a casca rachada. Ou seja, ela não é uma coisa uniforme. Ela é dividida em grandes blocos rochosos que vão dividir essa litosfera. Como vocês podem ver aqui na imagem, né? Essas linhas representam os limites dessas placas, né? Então, são grandes blocos aqui rochosos que dividem essa litosfera, que chamamos de placa tectônica. E elas se movimentam. E é por isso que damos o nome de tectonismo para esse evento. Então, como se sabe que a crosta terrestre é dividida em grandes blocos rochosos? O meteorologista alemão Alfred Wegener, ele vai olhar algumas características do planeta e vai conseguir constatar isso. A primeira coisa que ele observa é as linhas de costas encaixáveis. Por exemplo, pense em um quebra-cabeça. Você já fez algum quebra-cabeça em sua vida? Então, qual a primeira coisa que você olha, né, quando vai fazer um quebra-cabeça? É justamente se a peça ela é encaixável, né? Ou seja, se as laterais delas são encaixáveis e que possa fazer o quebra-cabeça. Alfred Wegener ele vai olhar para os continentes e vai ver que os continentes eles têm umas linhas que podem ser encaixáveis, ou seja, por exemplo, a África, que está aqui, ela tem uma linha de costa que pode ser encaixável com a América do Sul. Então ele pensou, esses continentes pode ser que eram unidos há muito tempo atrás. Então essa foi a primeira evidência que ele encontrou. A segunda foi para tipos de rochas encontrados, que hoje são separados,
e também fósseis da mesma espécie. Pense, por exemplo, em dinossauro. Não sei se vocês já assistiram filmes de dinossauros, né? Os dinossauros, eles viveram há muito tempo atrás. Foram encontrados fósseis em regiões totalmente diferentes, por exemplo, como a África e a América do Sul, que é dividido hoje, né, pelo mar. Mas como foi encontrado fósseis de uma mesma espécie, que viveram no mesmo período, e esses animais eles não podiam voar, né, e também não podiam nadar, justamente porque esses continentes eram unidos, ou seja, a placa tectônica que contém esses continentes, eles eram unidos. Então, essa foi a segunda característica, né? Quando a gente faz um quebra-cabeça, por exemplo, depois de olhar o desenho o desenho, né, lateral, a gente olha para o desenho que está formando, né? Como aqui, ó, está formando um girassol. Então, essa peça, ela completa o girassol. Então, também pelos desenhos dos fósseis encontrados e das rochas, foi possível constatar isso. Aqui está a foto, por exemplo, de um dinossauro que foi encontrado em continentes diferentes, tanto na América do Sul quanto na África. Então, essas são as evidências, né? A litosfera, ela é dividida em placas tectônicas que se movem, que é o tectonismo. E a camada superficial do planeta, ela apresenta grandes zonas de fraqueza, como eu falei do exemplo do ovo, né? Ela não é uma coisa uniforme, ela é dividida em grandes blocos. Então, por que é importante saber sobre esse assunto? Por que é importante saber que a litosfera ela é dividida em grandes blocos rochosos, que é chamado de placas tectônicas? Então, justamente para entender o mundo em que vivemos, várias características, vários fenômenos da natureza é explicado a partir do tectonismo, que vamos falar sobre eles, tanto os terremotos e tsunamis, vulcões e também cadeias de montanhas, como a dos Andes e a dos Himalaias. Mas também é algo mais próximo nosso, por exemplo, a praia. Qual é a relação da praia com o tectonismo? Então, por exemplo, quando eu falei aqui da América do Sul, né, que ela foi separada da África, então só foi possível, né, ter mar aqui na costa brasileira, onde hoje é o Brasil, justamente porque esses continentes se separaram, ou seja, a placa tectônica da Sul-Americana, ela foi afastada da placa africana, então esses continentes são separados, o que é possível ter praia aqui na costa brasileira. Então vamos abordar três características, né, das placas tectônicas e tectonismo. Por qual motivo as placas tectônicas se movem, por onde elas se movem e em qual velocidade elas se movem. A primeira delas é por que elas se movem. Então vamos pensar na estrutura interna do planeta. Então eu trouxe aqui a imagem do jogo Minecraft. Não sei se vocês já jogaram, mas no Minecraft, se você cavar, né, e for cavando, né, o subsolo, você vai ver que vai chegar uma hora que você vai cair em um imenso vazio. Isso não acontece na vida real. Se você fosse possível cavar, né, o planeta, e se a gente aguentasse, né, a gente ia encontrar essas camadas. A litosfera, que é composto por placas tectônicas, a atenosfera, o manto, que é composto por magma, e o núcleo, tanto líquido quanto sólido. Então pense em uma água no fogo da panela. Se eu colocar um objeto sobre a água, esse objeto vai se movimentar? Aqui eu também coloquei a imagem de uma bacia, né, com barquinhos, né, de papel que também se movimentam pela água. Mas pensando na panela, é justamente o fogo que faz a água circular e o objeto se mover, né, acima da água. Então, o que a gente vai chamar de convecção também acontece com o planeta Terra. Lembra que eu falei que o manto é composto por magma? Esse magma, né? O magma que quando ele vem à superfície a gente vai chamar de lava, que é o que sai do vulcão. Então, justamente esse magma, ele vai se esquentar quando está próximo do núcleo, vai subir. Quando sobe, ele tende a perder calor, continua muito quente, mas menos calor do que quando está perto do núcleo, e tende a descer de novo, fazendo um ciclo, a mesma coisa que acontece com a panela. Então, justamente, é a convecção do manto, né? Ou seja, esse movimento circular de subida e descida,
que vai fazer as placas tectônicas aqui acima se moverem, como mostra essa imagem. E por onde elas se movem, né? As placas tectônicas. Quando eu falei das camadas, né, eu falei da astenosfera. A astenosfera, né, é um sólido moldável e dúctil, ou seja, não é líquido, mas também não é um sólido rígido. Eu trouxe aqui uma imagem da massinha de modelar. Não sei se vocês já brincaram com massinha de modelar, mas é algo que não é líquido, é uma massa moldável, né, dúctil. Assim como a astenosfera, né, que é uma massa formada de rocha e magma, que tem essa característica, né, de sólido moldável e dúctil. E é por onde as placas se movimentam. Então, só é possível as placas se movimentar porque tem esse sólido moldável, né, que faz com que as placas tectônicas se movam sobre ela. E qual é a velocidade das placas tectônicas? Então, uma placa tectônica, ela se move em média, né, de 4 a 10 centímetros por ano. Então, é um movimento bastante lento, né, se a gente pensar no nosso tempo de vida. E eu trouxe aqui a imagem de uma unha, porque a velocidade da placa tectônica é parecida com a velocidade do crescimento da unha. Então, se você deixar a sua unha crescer, né, por um ano, sem cortar, que você não deve fazer, né, ela vai crescer de 4 a 10 centímetros por ano. Então, é um movimento muito lento da placa tectônica. Mas em milhões de anos, esse movimento é considerável e vai formar montanhas, causar deslocamento de continentes, como a gente viu aqui da África e da América do Sul. Então, essa é a parte 1 do vídeo. Na parte 2, a gente vai falar sobre os tipos de movimento e sobre vulcões, terremotos e tsunamis.